Há uma palavra, o título da nossa mensagem hoje, né, é uma coisa muito simples, que eu quero falar para vocês, é que nós não devemos amar o mundo. Não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Tá? Bom, é o seguinte, Demas, que era um grande amigo, um discípulo de Paulo, né? Demas, ele abandonou o Senhor. Ele abandonou o Senhor e ele amou o presente século. Tá? Paulo diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Demas não abandonou por perseguição e nem por heresia. Você pode colocar para mim a primeira palavra aí? Primeiro verso, por favor. Tá? Está em Atos. Tá? Não, 2 Timóteo 4:10. A 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4:10. Então, Demas, ele é um discípulo do Senhor, de Paulo, e ele acabou deixando de andar com Paulo. É 2 Timóteo, não? 2 Timóteo 4:10. 4:10. Isso mesmo. Procura vir ter comigo 9 depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Amém? Então, é isso mesmo. Demas, então, ele não perdeu o amor pelo Senhor da noite para o dia. Isso é um processo que vai acontecendo aos poucos. Ele amava o Senhor, andava com o Senhor, era discípulo de Paulo, tudo que Paulo fazia ele estava junto, mas aos poucos, ele foi abandonando e perdendo o gosto pelas coisas de Deus, né? Outra coisa, ele não deixou de seguir Paulo por perseguição, porque não mostra isso na palavra de Deus, tá? E nem por heresia ou por escândalo, não foi isso. Ele abandonou porque se apaixonou pelo sistema do mundo. Isso é algo que eu quero dizer para vocês que acontece aos poucos. Aos poucos. Então a pessoa vai deixando de reunir, ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de ouvir as canções, os hinos, ela vai abandonando, e vai entrando no mundo, daqui a pouco ela está totalmente contaminada pelo mundo. É exatamente esse processo, por isso que temos que tomar cuidado com os nossos filhos. Então isso aí, Paulo fala que é o presente século. Representa o quê? O que significa presente século? Representa os valores que o mundo aprecia, né? Os prazeres, as ambições, as prioridades que competem com o reino de Deus. Irmãos, se tem uma coisa para nós tem que ser muito claro, é o seguinte: se algo na minha vida compete com o reino de Deus, eu devo renunciar. Se algo na minha vida me afasta do Senhor, eu devo tirar aquilo da minha vida. Se algo que faz mal para mim, tira da presença de Deus, me tira a alegria de estar com os irmãos, de orar, de estar na igreja, então aquilo não é do Senhor. Isso compete com o Senhor, né? O mundo, irmão, ele nos puxa, não assim, puxa a gente de uma vez, de repente. Não é. O processo é lento. Se você não ficar atento, quando você vê, você está no areia movediça, não tem mais como sair. Exatamente assim, tá? Então nos afasta de uma mentalidade de cristão e também nós perdemos o gosto pela salvação, pela eternidade, tá? Outra coisa, eu quero aqui, projeta para mim, primeira carta de João, vamos ler, primeira carta de João. Esse verso é muito simples, muito fácil de muita gente já viu aí. Primeira carta de João, capítulo 2, né?
João 2, 15, 16. Achou aí? Uhum. Então vamos lá. 2, 15 e 16. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bom, irmãos, aquilo que desejamos e que focamos se torna para nós um alimento. Então, se nós, semana passada até falei sobre foco, que não podemos perder o foco das coisas de Deus. Toda vez que nós perdemos o foco das coisas de Deus, nós partimos para um desânimo. E já fica desanimado, não está mais focado. Né? Qualquer um de nós. Vamos supor, a professora da escola dominical, se ela não focar no ensino, ler a palavra, orar, pedir criatividade, pedir luz para o Senhor, fazer aqueles trabalhinhos, ver o que eu vou fazer, como eu vou explicar, qual exemplo eu vou dar. Se ela não focar naquilo, ela chega aqui, o que ela vai fazer? Ela vai perder o gosto. Tudo nas coisas do Senhor é assim, a gente tem que focar por aquilo na cabeça que vai fazer por amor e com excelência, com zelo. Então Deus vai nos trazer luz, vai trazer ensino, vai trazer para nós sabedoria, tá bom? Bom, o amor do Pai no nosso interior, ele se esvai, porque nós não temos mais aquela paixão. Você já viu dizer voltar ao primeiro amor da salvação, né? É isso, é perder esse sentido. Quando a gente perde isso, a gente não tem mais força. Então Demas, ele começou muito bem, ele era fiel, um discípulo fiel. Porém, durante a sua caminhada, não percebeu o quê? As distrações, tá? As distrações do amor ao presente século, elas sufocam o amor de Deus em seu coração a ponto de abandonar a fé. O que são distrações, irmãos? Nós devemos sempre estar vigilantes, porque dependendo do que você faz, daquilo que você procura para distrair e ocupar o seu tempo, você vai perder a sua comunhão com Deus. Qualquer distração, você vê que hoje o mundo tem uma enxurrada de distração. É uma enxurrada. Tem as redes sociais, a internet, Netflix, todo o conteúdo hoje é disponível. Nunca ninguém teve tanto conhecimento como tem hoje. No entanto, é aonde tem o maior número de pessoas vazias de tudo, vazias de Deus, vazias de comunhão, vazias de amizade, né? A gente vê aí esses grandes influências de redes sociais que, na verdade, se suicidam porque não tem ninguém para conversar. É tudo ilusão. A pessoa posta um sorriso lá, mas na verdade é um poço de tristeza, né? Eu não sei, nós não podemos perder de vista a comunhão. É triste que a gente vê os irmãos hoje, as igrejas, não só aqui, tem muitas igrejas que estão vazias. Eu não sei, a pessoa ainda está, parece que eles estão ainda na pandemia. Parece que a pandemia não passou. A pandemia já é uma coisa do diabo. E além disso, ela trouxe algo muito ruim. Que foi o quê? Por um lado, houve muita coisa de evolução na internet. Por outro lado, atacou muito a igreja. Por quê? A pessoa acha que pode ver um culto só online, não precisa ter comunhão com ninguém mais. Pastor, mas não é isso não. Já é o fim dos tempos. O amor de muitos se esfriarão. Sim. Então, no meio de muitos desses, pessoas que foram decepcionadas não querem voltar mais. Tem isso também. O amor de muitos se esfriarão. Nós estamos já no princípio das dores, né? Na verdade, estamos no princípio da dor. Daqui para frente, eu acho que até frequência, daqui para frente é um pouco pior. Porque as pessoas vão perdendo o gosto das coisas de Deus. E outra, tudo nesse mundo compete com Deus. É tudo muito mais fácil, né? A gente estava vendo aqui, daqui a pouco todos os robôs que estão trabalhando no lugar dos homens. Como é que vai fazer uma multidão de pessoas desempregadas? Vai ser um caos esse mundo. O mundo caminha para um caos, essa é a verdade, né? Bom, mas quanto a nós, não devemos permitir que a nossa vida seja conduzida por esses valores, por prioridades e por ambições semelhantes àqueles que estão no mundo, né?
Então Deus trabalha de maneira inversa do mundo. Tudo que o mundo valoriza como força, Deus valoriza como fraqueza e decadência. São contrapontos que nos ensinam a caminhar conforme os valores do reino. Então, o amor ao mundo começa de forma sutil. Primeiro, nós temos que fazer um ajuste das nossas prioridades. Se não fizer um ajuste, irmãos, vocês já perceberam que sempre tem que calibrar os nossos pneus do carro, né? Sempre nós temos que ir lá e ajustar o nível de alguma coisa, calibrar alguma coisa, ajustar os parafusos. Nós temos que fazer sempre esses ajustes, porque senão em pouco tempo a gente está relaxado, né? Então, em pouco tempo a gente perde a presença, perde a sensibilidade espiritual e, pior, a gente arruma justificativa para tudo. Isso eu estou dizendo, o pastor sempre prega para si mesmo, vocês sabem disso, né? Primeiro prega para a gente, tudo que a gente está falando com vocês é para a gente também, tá? Então o mundo oferece o quê? Conforto, reconhecimento, status, prazer imediato. É isso que nós temos no mundo, né? Ele promete satisfação, mas sabemos que a verdadeira satisfação só existe no Senhor. E quando o coração começa a se inclinar para essas coisas do mundo, o eterno, aquilo que é valoroso, perde esse sentido para nós, perde espaço no nosso coração. Então Demas viveu um conflito entre essas duas escolhas e acabou deixando Paulo sozinho, porque ele amou mais o que? O presente século. De um lado, o reino exige do que nós o que? Renúncia, fidelidade, perseverança, né? Do outro lado, não tem compromisso. Você pode viver do seu jeito, a maneira que você quiser, pensar como quiser, fazer o que quiser. Eles acham que a vida é de cada um, então cada um faz o que quer da sua vida, né? O mundo oferece o quê? Oferece atalhos, facilidades, recompensas, né? Enganosas, mas oferece recompensa. Jesus já havia alertado que ninguém consegue servir dois senhores. Isso está em Mateus 6,24, né? Pode projetar para nós. Então, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba aqui que riqueza aqui não só significa dinheiro. Riqueza é tudo aquilo que você supervaloriza na sua vida, tá? Aqui estava falando sim sobre dinheiro, mas não é só isso. Tudo que concorre com Deus no nosso coração são riquezas, tá? O problema então não é nós estarmos no mundo, porque Jesus disse que não era para nos tirar do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, certo? Então, o problema não é estar no mundo, mas é permitir que o mundo esteja dentro de nós. Quando amamos o sistema do mundo, a cruz se torna pesada demais. E o amor ao mundo não só apaga a nossa fé de uma vez, mas ela vai esfriando até que a gente seja parecido com o mundo. É por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. É tomar a forma do mundo, né? Demas não declarou publicamente que não cria mais em Deus. Ele apenas se afastou. Olha só, é o que a gente vê hoje. A pessoa fala, mas você não crê mais em Deus. Não, eu creio em Deus, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Jesus, né? Mas não declara que deixou de crer, mas afasta. Assim a fé deixou o quê? Deixou de ser prioridade. A fé não era mais prioridade. Andar com o Senhor não era prioridade. Servir o Senhor não era prioridade. Ir na igreja não era mais prioridade. Não é isso que a gente vê? Né? Então a presença de Deus deixou de ser o quê? Essencial na vida de Deus. Tá? Eu estava lendo um comentário bastante sobre Demas, por isso que eu resolvi trazer sobre isso. O esfriamento espiritual é um dos maiores perigos para a nossa distração. Você percebeu que quando esfria a nossa fé, a gente quer preencher aquele vazio com alguma coisa? Por isso que o mundo lança série mais série de Netflix, série não sei o que, novela não sei o que. Por quê? Para nos prender. E existe o quê? Um vazio dentro de nós que tem que ser preenchido. E quando a gente não preenche com Deus, a gente preenche com as coisas do mundo. Exatamente isso que ocorre conosco, né? Então, esse esfriamento espiritual é um grande fator de perigo e está
intimamente ligado com o quê? Com distração. Qualquer um que fica distraindo demais com as coisas, acaba afastando do Senhor. O Senhor estava falando algo para mim, mas eu não discordei, lógico que ela estava vendo um negócio ali, que hoje, uma grande pesquisa, um fator muito forte para a separação, não é uma coisa, eu não sei onde ela viu, mas ela estava me falando, eu acho que é no YouTube mesmo, né? Um grande fator de separação, um mega fator de separação hoje de casais é as internet. É a internet. Por quê? Muitos casais hoje, sabe, se a gente não ficar atento, a própria internet que entra dentro da nossa casa é para nos destruir. É para destruir nosso lar. Porque achamos que temos liberdade para fazer o que quiser. O que acontece? Nós vamos destruir nossa casa, vamos destruir nossos filhos, vamos destruir nossa família. Por conta de não conseguirmos o quê? Administrar aquilo que fazemos. Né? Então, você veja bem como é que estão as coisas. Ele fez uma observação, Edson, mas é exatamente isso. Tudo hoje concorre para destruir a fé. Vai destruir os princípios, né, judaicos cristãos. Vai destruir a nossa vida, a vida da igreja. Está cheio de gente dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. Para quem na igreja? Para que ficar frequentando um prédio e ficar ouvindo um pastor? Para que eu ligo na internet? Vou dizer uma coisa para vocês. Nada substitui a presença da gente na igreja. Não tem como. Não tem como. A gente percebe que na igreja há um mover de Deus, há um falar de Deus. Não digo que Deus não opere pela internet. Deus opera. Mas é nada como presencial. A gente pode olhar no olho do outro, orar pelo outro, colocar as mãos, impor as mãos, sentir, parar, ouvir. É congregar. É falar com o outro, é conhecer com o outro, é comer junto, andar junto. É ter relacionamentos de igreja, de irmandade. Congregar. É isso que a palavra diz. Né? Então vem e coloca tudo pela internet. O que acontece? Cria-se uma grande barreira para a comunhão. Isso gera o quê? Uma massa de pessoas isoladas. Quanto mais nós ficarmos isolados, mais presa fácil ficamos por inimigo. Essa é a grande verdade. A ovelha não pode ficar separada do rebanho. Toda ovelha que se separa do rebanho, ela é presa por inimigo. Ela vai ser atacada e destruída. Então, quanto mais isolamento, mais nós nos tornamos fáceis para o inimigo. E ficamos fracos, muito fracos. Porque não tem ninguém para discipular, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para exortar, não tem ninguém para cuidar da sua vida. Essa é a verdade. Né? Então o esfriamento espiritual é um grande perigo. E muitas vezes entra pela distração. Então quando o coração se ocupa com o mundo, a palavra de Deus ela perde sabor. Se você se ocupa demais com o mundo, então a palavra de Deus não tem muito sentido. Para que eu vou ficar ouvindo as coisas da Bíblia? Parece que a Bíblia é antiquada. Você está ainda lendo a Bíblia é ultrapassada, né? Bom, a oração se torna o quê? Escassa ou até rara. E o compromisso passa a ser o quê? Opcional. É isso que eu quero dizer para vocês, isso é muito importante. O compromisso com Deus é opcional, ou seja, eu só vou quando não tiver nada para fazer. Enquanto eu tenho alguma coisa para fazer, eu não preciso ir na igreja. Eu estou muito ocupado. Então o compromisso com Deus passa a ser opcional. Não é mais decisão. É uma coisa que se der, eu vou. Se não der, eu não vou. E sem perceber, já não estamos mais no caminho. Né? Mas caímos no quê? Na rede da distração. E ficamos presa fácil como uma rede que pega um peixe e fica preso na distração. Você foi chamado por Deus para viver uma vida cheia de poder de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, né? Cheio da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Mas se nós não focamos nisso, então as distrações vão nos levar cada vez mais longe do Senhor. Então, nem todas as distrações são escandalosas, né? Mas são disfarçadas de entretenimento e prazer a curto prazo. Algumas são tão atraentes e parecem inofensivas, mas todas têm o poder do quê?
de nos tirar da rota do Evangelho. Gente, isso é tão real. Isso é tão real, a gente vive isso hoje, nos nossos dias, exatamente isso. Quantas vezes eu digo até mesmo para os meus filhos, e diz: por que vocês não vêm? Ah, porque estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, porque eu estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo. As pessoas, é opcional, não é mais decisão, não é estilo de vida, não é compromisso com as coisas do Senhor. Tem compromisso com muita coisa, menos com as coisas do Senhor. Então, o amor de muito realmente se esfriará. Então, o mundo sempre tentará competir com Deus e só vencerá se nós permitirmos. Quanto mais nós permitimos, mais o mundo avança. Quando mais nós recusamos o mundo, mais é Deus que avança no nosso coração. Tá? Eu vou deixar essa pergunta para encerrar a palavra. O que é que mais o nosso coração? O que é que ocupa de fato o seu coração? Eu quero também que você reflita uma outra pergunta muito importante. Onde as minhas prioridades mudaram sem que eu percebesse? Quando foi que eu deixei de lado as coisas do Senhor? Né? Por que as coisas do Senhor não são mais prioridades na minha vida? Quando foi que elas se perderam em mim? Será que você percebeu que o Senhor não é mais prioridade na sua vida? O que tem roubado o meu tempo com Deus? São perguntas importantes que a gente deve fazer todos os dias para a nossa vida. O presente século, ele tem falado mais alto que a eternidade. Não podemos amar o mundo e permanecer focados no propósito ao mesmo tempo. Não podemos amar o mundo e estar focado nas coisas de Deus ao mesmo tempo. Né? Paulo diz então: Demas, ele me deixou por amor ao presente século. Ele ficou distraído. Ele largou o Senhor, abandonou de seguir o caminho do Senhor. Isso foi aos poucos. As distrações custaram-lhe o reino. Eu não digo que a pessoa não deva ter lazer nenhum, claro que tem que ter. Mas se nós valorizamos mais as coisas deste mundo do que a presença de Deus e estar na comunhão com o Senhor, nós estamos com os valores errados. Né? Eu tinha ainda mais parte dessa palavra para levar aqui, mas devido ao nosso horário, eu falei outras coisas no começo, né? Então a gente vai encerrar por aqui. Eu quero trazer o exemplo de Saul, o exemplo de Sansão, são exemplos muito ricos para a nossa fé. São pessoas que Deus escolheu, Deus tinha um propósito, eles eram separados para algo, mas eles se distraíram com as coisas do mundo. Né? Saul se distraiu com tanta vaidade, com tanta coisa que ele deixou de ouvir da parte de Deus, com as suas precipitações. Ele queria agradar mais as pessoas do que a Deus. Com medo de sua reputação cair, ele fez aquilo que não deveria fazer, ele perdeu o reino. Sansão, por não vigiar as suas tentações, os seus prazeres, ele acabou se entregando e perdeu toda a sua força, o propósito de Deus. Então, esses são grandes exemplos na Bíblia que a gente tem que ter sempre vivos na nossa mente, que as distrações, elas não vão aparecer para nós como algo tão terrível como um Satanás na frente nossa, né? Vai aparecer com algo muito sutil, muito bonito, muito brilhante, e devagarzinho vão nos seduzindo, assim como seduziu Eva, quando ela olhava para aquele fruto e ela achou que ele era bonito aos seus olhos. Amém? Vamos levantar, vamos orar, que Deus seja conosco. Depois da oração você pode até eu quero ler só o último versículo, não precisa projetar, mas eu vou ler para vocês. Esse último versículo é Salmo 119, verso 37. Essa palavra é a continuação da palavra da semana passada, tá? E lá diz assim: desvia os meus olhos
para que não vejam a verdade e vivifica-me no teu caminho. Eu gosto de ler esse verso na Nova VI, Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Estejamos alinhados com a vontade de Deus. Pai, eu rogo em nome de Jesus essa palavra, Senhor, não está sendo gritada, não está sendo, falado assim com exaltação. Parece que é uma palavra calma, tranquila, mas ela é muito profunda. Eu quero que essa palavra realmente seja uma espada, Senhor, que venha nos separar a nossa alma dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que ela seja profunda, que ela vá exatamente na ferida da nossa vida espiritual. Senhor, eu peço a Ti que venha curar o nosso homem interior, venha, Senhor, nos ajustar aquilo que está desajustado, aquilo que está distorcido na nossa mente, nas nossas escolhas, nas nossas prioridades. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, venha nos alinhar com o Teu querer, com a Tua vontade, com o Teu propósito. Venha trazer luz. Senhor, venha clarificar a nossa mente. Venha dissipar toda a mal entendida do nosso caminho. Queremos ser conformados à Tua imagem e semelhança. Senhor, queremos realmente, Senhor, identificarmos o que somos, para que somos e onde estamos e para onde vamos. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra no coração dos irmãos. Eu abençoo cada um que vem ouvir essa palavra e os que estão aqui. Que a gente tenha uma semana brilhante, cheia de propósito, cheia de revelação, e que a Tua mão poderosa, Senhor, venha nos abençoar todos os dias. Guarda a nossa casa e nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.